Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, eu trago para vocês uma super revisão voltada para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A prova está chegando, revisão de véspera, né? E como o edital mudou, eu fiz questão de trazer essa revisão para você, né? Com questões de raciocínio lógico, matemático, de acordo com os temas previstos no edital. Então, serão 10 questões à prova. Eu trouxe para você 10 questões, cada questão com um dos temas previstos no edital para você se preparar seu coração, né, nessa reta final de preparação. Beleza? Espero que você goste do vídeo, espero que esse vídeo te ajude em sua aprovação. Então, para a gente começar a revisão, preciso que você ative os seus neurônios. Neurônios ativados? Vem comigo! Primeira coisa, deixa o like no vídeo, né? Esse vídeo vai te ajudar, então deixa o like aí no vídeo para ajudar o nosso canal. O primeiro tema previsto no edital é análise e interpretação de representação de figuras planas, desenhos, mapas, gráficos, tabelas, séries estatísticas, séries temporais e plantas, utilização de escalas. Então, com base nisso, eu trouxe para a gente uma questão de escalas com 2 mapas, né? Então, acredito que nesse tema possa ser cobrado principalmente mapas e gráficos. Beleza? Questão de escala. A figura apresenta 2 mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. No primeiro mapa, o estado do Rio de Janeiro está dentro do mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil está na proporção de 1 para 25 milhões, ou seja, 1 metro na realidade é igual a 25 milhões de metros. 1 metro na figura é igual a 25 milhões de metros na realidade, beleza? Ou seja, houve uma redução de 25 milhões de vezes. Já esse mapa aqui está na escala de 1 para 4 milhões. 1 centímetro no mapa é igual a 4 milhões de centímetros na realidade. Observe que eu utilizei unidades de medida diferentes. Aqui eu usei metros, aqui centímetros. Só para você perceber, quando eu falei metro, o 25, 1 metro, eu falei 25 milhões de metros. Quando eu falei centímetro, eu falei 4 milhões de centímetros. Então, dentro de uma mesma escala, a unidade tem que ser igual. Fica ligado nisso, tá bom? Então, se você falar centímetro, aqui vai ser centímetro, aqui vai ser centímetro. Se você falar metro, aqui vai ser metro, aqui vai ser metro. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil, né? Então, em relação a esse mapa aqui, qual que foi o aumento observado nesse mapa aqui? Olha só, a escala passou de 1 para 25 milhões para 1 para 4 milhões. Se a gente dividir esses 25 milhões por esses 4 milhões, a gente vai saber qual foi o aumento, né? O 4 milhões foi multiplicado por quanto para dar 25 milhões, certo? Então, vamos fazer essa divisão. 25 milhões dividido por 4 milhões. Posso simplificar esses 6 zeros com esses 6 zeros, vai sobrar 25 dividido por 4. 25 dividido por 4 é fácil. Você pode decompor o 25 em 24 mais 1. 24 mais 1 dá 25. Aí você faz a divisão separada. 24 dividido por 4 dá 6. 1 dividido por 4, você tem R$1. Divide para 4 pessoas, vai dar 25 centavos para cada uma. Beleza? Então, houve um aumento linear de 6,25. Se você multiplicar 6,25 por 4 milhões, você vai chegar em 25 milhões, certo? Só que o problema, você não pode se empolgar e ir lá marcar a resposta, esse número é menor do que 10. Por quê? Ele quer saber o número de vezes que foi ampliada a área. Então, esse aumento é um aumento linear. Quando trata de área, a gente está tratando de uma unidade que foi elevada ao quadrado, tá bom? Então, aqui está o pulo do gato. Uma escala normalmente é dada em uma escala linear, mas se o problema te pedir a área, você tem que multiplicar esse número por ele mesmo, ok? Você tem que elevar ao quadrado. Então, o aumento da área vai ser 6,25 vezes 6,25. Fazendo essa multiplicação, você chega em 39, alguma coisa, certo? Então, essa vai ser a resposta da questão. É um número maior que 30 e menor do que 40.
Beleza? Então, dentro de escalas, o mais importante é prestar atenção nas unidades de medida. Unidade de medida dentro da escala tem que ser igual e se você tem uma escala assim, você tem uma escala linear. Mas o problema pode pedir uma alteração na área, aí você vai elevar ao quadrado, pode pedir uma alteração no volume, você vai elevar ao cubo. Combinado? Dúvidas? Perguntas? Vamos passar para o próximo tema? Segundo tema previsto no edital: conceitos e aplicações básicas de estatística, população, universo, amostra, amostragem, variáveis, medidas de tendência central e medidas de dispersão e porcentagem. Ou seja, isso aqui é tudo que era cobrado até o concurso do ano passado, né? Até o último concurso, o edital previa questões de estatística. Então, se você quer se preparar, né, você tem dúvidas nesse tema, pega as provas anteriores. Aqui no canal tem várias provas. Nesse link aqui, ó, você encontra provas anteriores da Polícia Militar de Minas Gerais. Estuda as questões dessa prova que você vai estudar esse tema a fundo, questões de estatística. É possível que, como mudou agora, tenha mais de uma questão de estatística nessa prova. Eu aposto nisso, tá bom? Por quê? Porque está mudando de um tema para vários outros temas. Enfim, é só um palpite. Então, eu trouxe para a gente uma questão de medidas de tendência central, de média e mediana. Né? Então, ele deu esse gráfico aqui, número de acidentes nas estradas brasileiras no período de 2005 a 2011. Cada barra aqui tem um número de acidentes correspondente ao número de acidentes daquele ano. Considerando os dados apresentados no gráfico, julgue os itens seguintes. A média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentada no gráfico. Então, essa é uma questão do CESP, né, que você tem que falar só se a questão está certa ou errada. Essa questão, se não me engano, caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente tem que calcular a média e a mediana, sendo que a média é entre os anos de 2007 a 2010. Como você calcula a média de uma sequência de termos? Você tem uma sequência de termos aqui, né? 1, 2, 3, 4 termos de 2007 e 2010. Como você calcula a média? A média é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos. Então, se a gente quer a média dos acidentes, a gente vai somar o número de acidentes, né? Então, de 2007 a 2010, você vai somar 129 mais 141 mais 159 mais 183. Dividir pelo número de termos. 1, 2, 3, 4. Divide por 4. Ok? Então, média aritmética. Soma os termos, divide pelo número de termos. É a média aritmética simples. Essa soma aqui vai dar 612. Então, você vai ter 612 dividido por 4. 612 dividido por 4 dá 153. Então, calculou a média. Aí ele compara esse valor, né, a média de acidentes de 2007 e 2010, é inferior à mediana da sequência de dados. Ou seja, ele está falando que esse valor é menor do que a mediana de toda a sequência. Como você calcula a mediana de uma sequência de termos? O primeiro passo é colocar a sequência em ordem crescente, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. Você escolhe, tá? Então, coloca os números do menor para o maior. Aqui no gráfico já estão os números do menor para o maior. Depois, você vai ver se a sua sequência tem um número par ou um número ímpar de elementos. A nossa sequência tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, a gente tem um número ímpar de elementos. Quando a gente tem uma sequência com um número ímpar de termos, de elementos, a mediana vai ser o termo que está exatamente no meio dessa sequência. Não precisa fazer cálculo nenhum. Você vai olhar qual é o número que está no meio dessa sequência. Beleza? Então, se a nossa sequência tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, 7 dividido por 2, para achar o termo que está no meio, 7 dividido por 2, 3,5, né? Então, o termo que está no meio é o quarto. 1, 2, 3, 4. O termo que está no meio é o 141. Então, a nossa mediana vai ser 141. Beleza? E se tivesse um número par de elementos? Você ia pegar os dois termos que estão no meio e tirar a média aritmética deles, somar os dois e dividir por 2. Tá bom? Então, a mediana
de uma sequência com um número par de elementos, pega os dois elementos que estão no meio, soma e divide por 2. Fechou? Então, a média é 153, a mediana é 141. Então, a média é maior do que a mediana. Essa afirmação está errada, certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, para treinar questões de estatística, nessa reta final, eu te indico, treine questões, pegue questões para treinar. Tudo de teoria que você já tinha que ter estudado, você já estudou, beleza? Então, pegue questões para treinar. Te deixei lá a playlist com as provas anteriores da Polícia Militar de Minas Gerais, só com questões de estatística. Valeu? Vamos para o terceiro tema. Qual é o terceiro tema? Lógica, raciocínio lógico. Então, estruturas de diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções, conclusões, lógica sentencial, tautologia, contradições, contingência, proposições simples compostas, tabela verdade, equivalências e implicações lógicas, leis de Morgan, silogismos, ou seja, raciocínio lógico puro. É um tema muito amplo, né? Muito amplo. Ele pode cobrar qualquer coisa dentro disso aqui. Mas o que mais cai nos concursos são tabela verdade, equivalência e implicações lógicas. Por isso eu marquei de azul e trouxe para a gente uma questão de tabela verdade. Se esse é um tema que você tem dificuldade, as nossas aulas aqui do canal são muito boas, modéstia à parte. Assista as nossas aulas de raciocínio lógico aqui, porque dá tempo de você aprender o necessário para acertar questões de raciocínio lógico na sua prova. Nessa playlist aqui, aulas de lógica para você acertar. São aulas curtas, rapidinhas, que dá tempo de você assistir se você não sabe nada de raciocínio lógico. Combinado? Trouxe para a gente uma questão de tabela verdade. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Luísa possui um gato, Henrique gosta de observar patos, Rafael não tem bicicleta, Tiago não gosta de comer macarrão. A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro que, aí ele dá cada alternativa com conectivos lógicos, ou, se, então, e um e, se, então, ou, e. Beleza? Então, você tem que analisar cada uma das alternativas de acordo com a tabela verdade. Para resolver essa questão, a gente trabalha com um macete que está lá na nossa aula. Você chega na hora da prova, desenha os 5 conectivos lógicos, o símbolo do E, que é o chapéuzinho, do OU, que é o V, do OU, que é o V sublinhado, do SI, então, que é a setinha, e do SI, somente SI, que é a setinha dos dois lados aqui. Faz pequenas modificações, coloca um Vzinho aqui, coloca um diferente aqui, coloca um F aqui e coloca um igual aqui. Tá pronta a tabela verdade, né? Não entendeu? Assiste lá a nossa aula que você vai ver que isso aqui vai ser muito útil para você, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Analisar as alternativas de acordo com os conectivos. Primeiro aqui é alternativa A. Ou Luísa possui um gato ou Tiago não gosta de comer macarrão. Tem o ou. O ou tem o símbolo de diferente. O que significa isso? Os valores lógicos de cada uma das afirmativas têm que ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Ou seja, se aqui for verdadeiro, aqui tem que ser falso. Se aqui for falso, aqui tem que ser verdadeiro. Tem que ser diferente para dar verdadeiro. E se for verdadeiro, vai ser a resposta da questão. Beleza? Luísa possui um gato. Cadê? Luísa possui um gato é verdade. Tiago não gosta de comer macarrão. Cadê o Tiago? Tiago não gosta de comer macarrão. É verdade. Valores lógicos são iguais. Se os valores lógicos são iguais, o ou é falso. Se é falso, não é a resposta da questão. A resposta da questão vai ser verdadeira. Beleza? Aí a gente tem aqui o se, então. E dentro do então a gente tem o e. Então a gente tem a condicional e a conjunção. Condicional é o caso da Vera Fischer, quando se é verdadeiro e o então é falso. Vera Fischer, o resultado é falso. É a única afirmativa falsa, né? A única linha falsa da tabela verdade do se então. E o E? O E precisa de 2 Vs, tem um V aqui, outro V aqui. Precisa de 2 Vs para o resultado ser V. Beleza? Então, começa do início. Se Henrique gosta de observar patos. Cadê o Henrique? Henrique gosta de observar patos. Verdadeiro, né?
Luísa possui um gato. Cadê a Luísa? Luísa possui um gato. Verdadeiro também. Tiago gosta de comer macarrão. Tiago não gosta de comer macarrão, é verdade. Então, quando fala que ele gosta, é o oposto, é falso. Observa aqui que dentro do então, a gente tem o e. O e precisa de 2 Vs para o resultado ser V. Tenho 2 Vs aqui? Não, tem um V e um F. Se eu tenho um V e um F, o resultado é falso. Então, a parte do então é falsa. Nesse caso, a gente tem o se verdadeiro, o então falso. É o famoso caso da Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Então, essa não é a resposta da questão. Certinho? Letra C, outro se, então. Luísa possui um gato. Verdade. Rafael tem bicicleta. Não, Rafael não tem bicicleta. Falso. Então, no se, então, Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Certo? Então, não é a resposta da questão. Agora vamos para o ou. O ou só tem um V. Então, no ou, basta existir um V qualquer para o resultado ser verdadeiro. Rafael tem bicicleta? Não, não tem. Então, é falso. Henrique gosta de observar patos? Cadê o Henrique? Gosta. Ele gosta de observar patos. Verdadeiro. Então, no ou, basta um V para o resultado ser V. Então, essa é a resposta da questão, porque essa afirmativa é verdadeira. Beleza? A última. Tiago não gosta de comer macarrão. Cadê o Tiago? Aqui, não gosta mesmo, verdade. E, no E a gente precisa ter 2 vezes para o resultado ser V. Henrique não gosta de observar patos. Não, Henrique gosta. Então, isso aqui é falso. Não tenho 2 vezes, o resultado é falso. Sendo assim, a resposta da questão é a letra D. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, se você tem muita dificuldade, né? Você estava estudando para PMMG só estatística. Chega aí no edital e fala que vai ter lógica, dá uma assustada, né? Porque é um tema completamente diferente. Então, pega lá as nossas aulas de raciocínio lógico e maratona. Em 2 horas você vê todos os vídeos e já consegue resolver a grande maioria das questões de raciocínio lógico que normalmente caem nos concursos, tá bom? Vamos para mais uma. Quarto tema: métricas, áreas e volumes, estimativas e aplicações. Então, trouxe para a gente uma questão envolvendo volume de sólidos geométricos. Um bloco maciço de argila tem a forma de um prisma reto de base retangular e altura igual a 24 centímetros, conforme mostra a figura. Então, um prisma reto de base retangular é uma caixa, né? Então, tem as medidas x, 5 e altura 24, todas medidas com a mesma unidade de medida em centímetro. Sabendo que o volume desse bloco é 900 centímetros cúbicos, o perímetro da base indicado na figura mede quanto? O perímetro é a soma dos lados, né, da base da figura. Beleza? Então, você tem as medidas, tem o volume. Como você calcula o volume de um sólido geométrico normalmente? Você multiplica a área da base pela altura. Então, se você tiver que chutar um volume de um sólido geométrico, chute a área da base vezes a altura. Então, o volume desse prisma vai ser a área da base, a base é um retângulo, então vai ser x vezes 5 vezes a altura 24. Esse volume é 900. Então, faz essa continha. Volume é igual a x vezes 5 vezes 24. 5 vezes 24 dá 120. O volume, o problema disse que é 900. Então, 900 igual a x vezes 120. Para descobrir o x, pega o 120 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Simplifica esse zero com esse zero, você vai ter 90 dividido por 12, 90 dividido por 12 dá 7,5. Ou seja, esse lado aqui mede 7,5 centímetros. Ele quer o perímetro, então tem que somar esse lado com esse de trás, com esse de trás, o perímetro da base, né? Então, ele quer o perímetro da base. Beleza? Então, soma os 4 lados. 7,5 mais 5 mais 7,5 mais 5. Só isso. 7,5 mais 7,5 dá 15, 5 mais 5 dá 10, 15 mais 10, 25 centímetros. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Se você quiser treinar vários sólidos geométricos, temos uma playlist só com questões de sólidos geométricos. Nesse link aqui você encontra só questões de sólidos geométricos para você treinar. Fechou? Vamos para o quinto tema. Quinto tema.
Tema da inscrição. Modelagem de situações-problema, ou seja, ele vai te dar um problema por meio de equações do primeiro grau e do segundo grau e sistemas lineares, né? Então, esse tipo de questão são basicamente interpretação de texto, com equações que podem ser equações do primeiro grau, podem ser equações do segundo grau, podem ser duas ou mais equações formando sistemas de equações, né? Então, o que você tem que saber para resolver esse tipo de questão é interpretar texto, basicamente isso. Geraldo e Maurício possuem coleções de cartões postais de regiões do Paraná. A coleção de Geraldo pode ser organizada em um álbum, colocando-se 3 cartões por folha. Usando o mesmo número de folhas, ele não te fala qual é o número de folhas, né? Mas usando o mesmo número de folhas, pode-se organizar a coleção de Maurício, colocando-se 5 cartões por folha. Além disso, se Maurício der 6 cartões de sua coleção a Geraldo, as coleções de ambos passarão a ter a mesma quantidade de cartões. Quantos cartões há nas coleções de Geraldo e Maurício juntas? Pausa o vídeo e veja se você consegue resolver essa questão. Então, é uma questão de interpretação de texto, mais do que de continha. As continhas não são difíceis, você tem que conseguir extrair as informações matemáticas que o problema te deu. Ele disse para você que ele tem cartões pregados em folhas, mas ele não te falou qual é o número de folhas. Então, vamos chamar o número de folhas de x e vamos colocar as condições de cada um, do Geraldo e do Maurício. O Geraldo pegou x folhas e em cada uma dessas folhas ele pregou 3 cartões por folha. Coloca lá. Geraldo colocou 3 cartões por folha em x folhas. O Maurício colocou 5 cartões por folha em x folhas. Depois, o Maurício deu 6 cartões para o Geraldo. Quantas são os cartões totais do Geraldo? Gente, se o Geraldo pregou 3 cartões em cada folha e ele tinha x folhas, o total de cartões do Geraldo é 3 vezes x. Concorda? Quantos são os cartões do Maurício? 5 cartões pregados em cada folha vezes x folhas. 5 vezes x, 5x. Certo? Aí o Maurício deu 6 cartões dele. Então, os cartões do Maurício, ele deu. Se ele deu, a gente vai subtrair. Maurício menos 6 é igual. Ele deu para quem? Deu para o Geraldo, os cartões. Então, o Geraldo vai ficar com mais 6. E o problema disse que, quando ele fez isso, as coleções passaram a ter a mesma quantidade de cartões. Então, a quantidade de cartões do Maurício menos as 6 que ele deu para o Geraldo vai ficar igual à quantidade do Geraldo mais as 6 que ele ganhou. Certinho? Entendido? Esse é o passo mais difícil do problema. Montar aqui as características matemáticas, os dados, colocar os dados matemáticos de modo claro no papel. Então, leia frase por frase e veja o que as frases estão falando. Primeiro, qual informação está faltando? O número de folhas. Ele fala que o número de folhas é igual, mas não te fala qual é o número de folhas. Então, chama o número de folhas de x e raciocina a partir do dado que foi colocado, certo? Qual é a quantidade de cartões do Maurício? 5x. Então, vou ter 5x menos 6, né? Qual a quantidade de cartões do Geraldo? 3 cartões por folha vezes x folhas. 3 vezes x, 3x. 3x mais 6, né? Se eu quero saber o valor de x, ponho tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado. O mais 3x passa para cá com menos 3x, o menos 6 passa para cá com mais 6. 5x menos 3x, 5 laranjas menos 3 laranjas, 2 laranjas. Menos 6 mais 6, né? O menos 6 passa para cá, passa com mais 6, vou ter 6 mais 6. 6 mais 6, 12. Então, o x vai ser 12 dividido por 2, o que dá 6. É isso que o problema quer saber? Não, quer saber quantos cartões há nas coleções de Geraldo e Maurício juntas. Quantos cartões o Geraldo tinha? 3 vezes x. 3 cartões por folha vezes x folhas. Então, vai ser 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Quantos cartões o Maurício tinha? 5 cartões vezes x folhas. 5 vezes 6, 30. Total de cartões dos dois, 18 mais 30,
48 cartões. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, esse tema aqui provavelmente vai cair na sua prova. Por quê? Muita gente tem dificuldade em extrair as informações matemáticas de problemas assim, então as bancas gostam de colocar esse tipo de questão nas provas normalmente. Tá bom? Vamos para mais uma. Sexto tema. Noções básicas de contagem, probabilidade e estatística. Então, trouxe para a gente uma questão de probabilidade, né? Qual a probabilidade de cair uma questão de probabilidade? É alta. As bancas gostam de questões de probabilidade também. Isso está lá dentro das questões de estatística, né? Para o hasteamento da bandeira nacional na formatura matinal do 7º Batalhão de Polícia Motorizada, serão escalados um sargento entre os 12 do batalhão e um cabo entre os 20 do batalhão. Qual é a probabilidade de o sargento PMJB e o cabo PMBJ, que estão lotados no 7º batalhão, serem escalados para o hasteamento do pavilhão nacional? Então, é uma questão fácil de probabilidade. Você tem que escolher um sargento entre os 12 e um cabo entre os 20, né? Qual é a chance de você escolher, né? Então, você tem 12 sargentos e 20 cabos. Qual é a chance de você escolher o sargento JB? É uma chance, porque é uma pessoa dentro dos 12 sargentos. 1 em 12. Aí você vai multiplicar essa probabilidade pela probabilidade dos cabos. Por quê? Porque você quer que isso aconteça e isso aconteça. Se você tem o e, você usa multiplicação. Se fosse ou, você usaria a soma, tá bom? Então, você quer que escolha o sargento JB e o cabo BJ. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, você vai pegar a probabilidade de escolher o sargento. 1 em 12. E vezes a probabilidade de escolher o cabo BJ. É uma chance dentro dos 20 cabos, né? Multiplicações de fração, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. 1 vezes 1, 1. 12 vezes 20, 2 vezes 12 dá 24, com 0, 240. Então, a probabilidade disso acontecer é de 1 em 240. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Vou deixar outras questões de probabilidade aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser treinar questões de probabilidade um pouquinho mais difíceis do que essa, tá bom? Eu acho que vai cair questão de probabilidade. Porque as bancas gostam de questões de probabilidade. Então, normalmente tem uma questão de probabilidade na prova. Sétimo tema, funções. Também vai cair. Noções de função. Análise gráfica, funções afim. Função afim é a função do primeiro grau. Função quadrática, que é a função do segundo grau. Exponencial e logarítmica e aplicações. Aposto aqui numa questão de função do primeiro e do segundo grau. É o mais comum, né? Nada exclui a possibilidade das outras funções, mas é a chance de cair maior de funções do primeiro e segundo grau. O ponto de trouxe para a gente uma questão com uma reta e uma parábola. Um pedaço de uma parábola aqui, né? O ponto de interseção das curvas de oferta e demanda é chamado ponto de equilíbrio de mercado. A abscissa desse ponto, preço de equilíbrio, é o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda, ou seja, o preço para o qual não há escassez em excesso do produto. Na figura abaixo temos o esboço dos gráficos da função oferta, então a oferta é igual a x² mais x menos 460, e da função demanda, D é igual a 500 menos x de certo produto, onde P é o ponto de equilíbrio. Esse aqui é o ponto de equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda. Qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? Bom, vamos calcular. A gente tem a função da oferta e a função da demanda. E o preço de equilíbrio é o preço em que a oferta é igual à demanda. Ou seja, para a gente descobrir qual é o valor de x, a gente vai igualar essa função a essa. A gente vai fazer x² mais x menos 460 é igual a 500 menos x. Essa função é igual a essa. Por quê? Porque isso indica o equilíbrio de acordo com o que o problema descreveu, né? Vou colocar tudo de um lado só, então vou passar o menos x para cá como mais x mais x, 2x.
esse 500 passa para cá com menos 500, menos 460 menos 500 dá menos 960. Equação de segundo grau, para achar o valor de x, usa a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, menos 2, mais ou menos a raiz do delta. O delta é b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é o valor que está junto do x ao quadrado, é 1, vezes o c, menos 960. Tudo dividido por 2a, 2 vezes 1, né? Resolve aqui dentro da raiz, resolve o delta. Então, você vai ter 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 960, 3.840, certo? Então, você vai ter 3.840 mais 4, 3.844. 2 vezes 1 dá 2. Raiz quadrada desse número grande. Na hora da prova, você vai trabalhar por aproximação, né? Então, se você pegar aí 3.844, que número inteiro redondo chega perto de 3.800? A gente pode pensar em 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36, com 2 zeros, 3.600, né? Então, essa raiz aqui vai dar um número perto de 60. Qual o número dentro de 60 que multiplicado por ele mesmo vai terminar em 4? A gente pode testar o 62. Então, testa 62 vezes 62, porque 2 vezes 2 é 4, né? Então, você vai chegar que a raiz desse número é 62, beleza? Então, você vai ter menos 2, mais ou menos 62 dividido por 2. Se a gente está tratando de x como um preço, né? Um preço positivo, a gente só vai considerar o valor positivo. Então, vamos considerar o menos 62. 62 menos 2 é 60, 60 dividido por 2 dá 30, né? Então, o valor de x aqui é 30. O que o problema quer? Qual é a demanda? A demanda é 500 menos x. Então, vai ser 500 menos 30. Demanda é 500 menos x. Quando o d é 30, quando o x é 30, então a demanda vai ser 500 menos 30. 500 menos 30, 470 unidades. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem outras questões de função para você treinar, relembrar aí as propriedades das funções. Combinado? Vamos para o 8º tema previsto no edital. Conjuntos, operações com conjuntos. Trouxe para a gente uma questão típica de conjuntos. Típica. A respeito dos livros de títulos A, B e C na mesma editora, lançados em um mesmo dia, sabe-se o seguinte com relação aos seus 70 primeiros leitores. Então, tem 70 leitores. Daqueles que leram apenas 2 desses livros, então, vamos aqui fazendo à medida que a gente lê. Coloquei 3 conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Coloquei esses conjuntos se encontrando, tendo interseções, né? Então, você tem aqui a área que o conjunto azul encontra com verde, são as pessoas que leram os livros A e B. Aqui, a união, aqui, a interseção entre o conjunto vermelho e o conjunto verde, as pessoas que leram os livros B e C somente. Aqui, as pessoas que leram os livros A e C. Aqui, as pessoas que leram os 3 livros. Aqui, as pessoas que leram só o livro A. Aqui, só o livro B. Aqui, só o livro C. Certo? Consegue visualizar isso? Daquelas pessoas que leram apenas 2 livros, exatamente 17 leram A e B. Então, aqui, ó, onde tem só o conjunto verde e azul, tem 17 pessoas. Exatamente 19 leram A e C. Então, aqui, ó, entre o A e o C, tem 19 pessoas. E exatamente 22 leram B e C. Aqui tem 22 pessoas, certo? A gente sabe quantas pessoas tem aqui, quantas leram os 3 livros? Eu já li o problema até o final e ele não dá essa informação. Então, coloca aqui X pessoas leram os 3 livros. A gente não sabe quantas são as pessoas que leram os 3 livros. Beleza? Aí, continuando. Exatamente 43 leitores leram o livro A. O que significa essa frase? Dentro do conjunto azul todo, tem 43 pessoas, certo? Dentro do A inteiro tem 43 pessoas. Só que dessas 46, eu já representei 17, 19 e X. Então, eu consigo, a partir dessa informação, calcular quantas são as pessoas que leram só o livro A? Consigo. Eu vou pegar o total de pessoas que tem dentro desse conjunto,
subtrair essas 17, essas x e essas 19, certo? Então, aqui, leram só o livro A, vão ter 43 menos 19 menos 17 menos x. Fazendo essa continha, 43 menos 19 menos 17, você vai chegar em 7. Então, pessoas que leram só o livro A são 7 menos x, certo? Entende o raciocínio? Exatamente 45 leram o livro B. Dentro do conjunto verde tem 45 pessoas. Dessas 45 tem 17 aqui, 22 aqui e x aqui. Então, para saber as pessoas que estão aqui, pega 45 e subtrai esses valores. 45 menos 22 menos 17 menos x, isso vai dar 6 menos x. Mesmo raciocínio para cá. 48 leram o livro C. Então, você vai ter 48 menos 19 menos 22 menos x. Isso dá 7 menos x. Descobriu, então, todas as pessoas que leram só o A, só o B, só o C, os 3 livros e 2 de cada um dos livros. Dessa forma, o número de leitores que leram apenas um desses livros. Quer saber as pessoas que leram só o A, só o B e só o C. Como que a gente calcula? A gente sabe o total de leitores. Então, a gente vai somar todas as pessoas e igualar a 70 leitores. Só isso, né? Então, soma. 7 menos x, mais 6 menos x, mais 7 menos x, mais 17, mais 19, mais 22, mais essa x. Isso é igual a 70. Soma tudo que tem x, tudo que não tem x, né? Aí passa tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro lado. Beleza? Então, você tem aqui, ó, menos x mais x, dá zero. Então, você vai ter menos x, menos 2x. 2x mais zero dá menos 2x. Então, menos 2x, vou passar para o lado de cá como mais 2x. Passa para o outro lado da igualdade com o sinal invertido. Mais 2x. Aí você faz 7 mais 6 mais 7 mais 17 mais 19 mais 22. Isso vai dar 78. O 70 da igualdade passa para o outro lado negativo. Então, você vai ter 78 menos 70 igual a 2x. 78 menos 70 dá 8. 8 igual a 2x. Para saber o valor de x, pega o 2, está multiplicando, passa para cá dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. Descobriu o valor de x. É isso que você quer saber? Não, você quer saber as pessoas que leram só o livro A, só o livro B, só o livro C. Então, substitui o x aqui, onde tem x, coloca 4 e calcula esses valores. A, 7 menos x, 7 menos 4 dá 3. B, 6 menos 4 dá 2. C, 7 menos 4 dá 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 pessoas leram exatamente um dos livros. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Questão de conjunto é basicamente sempre assim. Sempre assim. Né? Então, normalmente, você começa pela parte mais interna, pela interseção maior aqui. É o valor que pega todos os conjuntos. Tá bom? Normalmente, quando for começar, começa por aqui. Combinado? Vamos para o 9º e penúltimo tema que está previsto no edital. Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Trouxe para a gente uma questão de progressão aritmética. Em 2015, uma grande empresa petrolífera iniciou o processo de reutilização da água usada para o resfriamento das peças que produzia e fez uma projeção de aumento gradual em progressão aritmética até o ano de 2050 do volume de água que será reutilizada ano a ano. A tabela apresenta os volumes da água reutilizada nos primeiros 3 anos. Então, volume de água reutilizada em milhões de metros cúbicos. No ano de 2016, 23,5, 24 e 24,5. O problema diz para a gente que isso aqui forma uma progressão aritmética. Considere que a n seja o termo geral da progressão aritmética que indique o volume de água reutilizada em milhões de metros cúbicos com n igual a 1, representando o volume de água reutilizada no ano de 2016. Então, esse aqui é o n igual a 1. N igual a 2, representando o volume de água reutilizado em 2017, e assim sucessivamente. Nessas condições, tem-se que ele quer saber qual é o termo geral dessa progressão aritmética. Termo geral da progressão aritmética, né? Então, a gente sabe que na progressão aritmética, a gente tem uma razão. O que é a razão da progressão aritmética? É aquele valor que vai
aumentar ou subtrair de um termo para o outro. É um valor fixo. Então, a razão da progressão aritmética é um valor fixo que vai vai aumentar ou diminuir de um valor para o outro. Como que a gente descobre? A gente pega um termo e subtrai do antecessor. Você pode subtrair o segundo do primeiro, o terceiro do segundo, né? Então, obter aqui subtrair 24,5 menos 24. 24,5 menos 24 dá 0,5, ou seja, a razão da nossa progressão aritmética é 0,5. Qual é o primeiro termo? É o A1, é o 23,5. Sabendo a razão e o primeiro termo, a gente consegue achar a fórmula do termo geral, né? Então, tem que decorar? Tem que decorar. Digita aí no Google, fórmula do termo geral e da soma da progressão aritmética, termo geral e soma da progressão geométrica, tá? Decore essas fórmulas. Termo geral da progressão aritmética. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O nosso A1 a gente sabe, 23,5. A nossa razão a gente sabe, 0,5, certo? Então, só fazer continha para chegar na fórmula do termo geral. O meio tem que multiplicar tudo que está aqui dentro dos parênteses. Meio vezes N, meio N. Meio vezes menos 1, menos meio. Então, a gente vai ter 23,5 menos meio dá 23, certo? Então, o AN vai ser meio N mais 23. Essa é a resposta dessa questão. AN é igual a meio N mais 23, certinho? Então, essa questão que eu trouxe, questão fácil, mas basicamente questões de progressão aritmética e geométrica, sabendo as fórmulas, fórmula do termo geral da progressão aritmética, da progressão geométrica, fórmula da soma dos termos da progressão aritmética e da progressão geométrica, você consegue resolver as questões de modo bem tranquilo, certinho? Pronta para o último tema? Vamos ao último tema. Variação de grandezas, razão e proporção com aplicações, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então, vai ser uma questão de regra de 3, né? Pode ser simples ou pode ser composta. Trouxe para a gente uma questão de regra de 3 simples. A organização de uma partida de futebol em um determinado estádio contrata pessoal para dar suporte ao evento e os divide em 3 grupos: serviço, segurança e logística. O pessoal envolvido com a segurança é diretamente proporcional ao público esperado. Ou quando ele fala que uma coisa é proporcional à outra, já pode pensar em regra de 3, tá bom? Ou em função do primeiro grau também. O pessoal envolvido com a segurança é diretamente proporcional ao público, na razão de um funcionário para cada 200 torcedores. Os demais contingentes são fixos, 180 pessoas no serviço, 120 na logística. Considerando que esse estádio possui 60 mil lugares e que para essa partida o público esperado é de 24 mil torcedores, qual é a razão? O que é razão? Divisão. Divisão entre o total de funcionários demandados pela organização nessa partida e o total de funcionários demandados em um jogo cuja previsão é lotação total nessa ordem. Vamos fazer, a gente tem que fazer a divisão entre o total de funcionários para uma partida de 24 mil pessoas e o total de funcionários para uma partida de 60 mil pessoas. O que vai mudar? Vai mudar só o número de pessoas da segurança. Dos outros, serviço e logística, vai ser igual, né? Então, você tem que, de segurança, um segurança para 200 torcedores. Um segurança para 200 torcedores. Um segurança para 200 torcedores. Falou aqui, ó, um funcionário para cada 200 torcedores. Serviço 180, logística 120. Só que a gente não vai ter 200 torcedores, a gente vai ter 24 mil torcedores, né? Então, como que a gente calcula quantos seguranças serão necessários? Basta fazer uma regra de 3. X seguranças para 24 mil torcedores. Regra de 3 multiplica como se fosse um X. 200 vezes X é igual a 24 mil vezes 1, que dá 24 mil. Para calcular o X, pego o 200 que está multiplicando, passo para cá dividindo, X vai ser 24 mil dividido por 200, simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, 240 dividido por 2 dá 120, serão necessários 120 seguranças, certo? Total de funcionários, então, para a partir de 24 mil torcedores, vão ter 120 seguranças, mais 180 pessoas do serviço, mais 120 pessoas da
Logística, soma tudo. 120 mais 180 mais 120, isso dá 420 funcionários. Mesmo raciocínio você vai fazer para calcular o total necessário se todos os lugares estivessem ocupados. Observa aqui, para achar o x, né, o x aqui, eu peguei o 24.000 e dividi por 200 aqui, ó. X não é 24.000 dividido por 200? Você pode usar esse mesmo raciocínio, porque isso acontece porque aqui é 1, tá bom? Você pode usar esse mesmo raciocínio aqui para 60.000. Então, você vai fazer 60.000 dividido por 200 para achar o valor de seguranças quando o público for de 60.000 torcedores. 60.000 dividido por 200 simplifica 2 zeros com 2 zeros, 600 dividido por 2 dá 300. Então, o total de funcionários, 300 seguranças, mais 180 do serviço, mais 120 da logística, certo? Somando tudo, 300 mais 180 mais 120, isso dá 600. Agora, o problema aqui é a razão. Razão é a divisão. Divisão entre os funcionários para a partida de 24.000 pessoas, 420, pelos funcionários para a lotação total, 600. 420 dividido por 600. Simplifica esse zero com esse zero. 420 dividido por 600. Divide 0 com 0, vai dar 42 dividido por 6. Divide em cima e embaixo por 6. 42 dividido por 6 dá 7. 60 dividido por 6 dá 10. Então, a gente tem 7 décimos. 7 décimos. 7 décimos é o que, gente? É 0,7. Esse número aqui se lê como 7 décimos. 0,7, 7 décimos. Então, 0,7 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, trouxe para você uma questão de cada tema previsto no edital. Para você, nessa reta final, aprender mais, treinar mais, confere esses links que eu separei para você, né? Essas playlists que eu separei para você. E claro, se inscreve aqui na Central dos Números para você não perder a correção da prova na próxima semana, combinado? Se inscreve aí e lembra, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você quer que passe no concurso junto com você e deixe seu comentário aqui embaixo. No mais, bons estudos e boa prova!